Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Sinta-se em casa. Pegue um café e acompanhe a história. A chuva castigava as ruas naquela noite de outono quando Dona Maria Oliveira, segurando firmemente um pedaço de papel encharcado, parou diante do imponente Le Grand Palais. Seus olhos cansados contemplaram a fachada iluminada do que diziam ser o restaurante mais sofisticado da cidade. Respirou fundo, ajeitou o vestido simples e florido que comprara especialmente para aquela ocasião, e tentou ignorar o fato de que seus sapatos gastos deixavam pequenas poças d'água por onde passava. Os últimos 38 anos haviam sido duros para Dona Maria. A doença que quase tirara sua vida também havia arrancado dela a única coisa verdadeiramente importante: a chance de criar seu filho. As marcas do tempo e do sofrimento estavam esculpidas em seu rosto, que ainda assim mantinha uma dignidade silenciosa. Aos 65 anos, depois de incontáveis tratamentos, internações e uma batalha que parecia infinita, finalmente estava curada. E agora tinha apenas um objetivo: encontrar Rafael, o menino que entregara para a adoção quando ele tinha apenas 3 meses de vida. 3 longos meses de investigação, economias de uma vida inteira gastas com detetives particulares, e finalmente descobrira onde seu filho estava. Rafael Monteiro havia se tornado um homem bem-sucedido, diretor de um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Dona Maria guardava com carinho a única lembrança que mantivera dele: uma fotografia amarelada onde segurava nos braços o pequeno bebê, antes de precisar entregá-lo. Ajeitou a bolsa surrada contra o corpo, desdobrou o papel molhado mais uma vez para confirmar o endereço e caminhou determinada até a entrada. Um porteiro uniformizado lançou-lhe um olhar de desconfiança, mas ela não se intimidou. Havia esperado tempo demais por aquele momento. Suas mãos trêmulas seguraram com força o corrimão enquanto subia os degraus de mármore em direção à porta principal. "O que deseja, senhora?" perguntou Alexandra, a recepcionista, com um tom de voz que deixava claro seu julgamento pela aparência de Dona Maria. "Tenho uma reserva", respondeu ela com voz firme, embora seu coração batesse descompassado. A mentira era necessária. Não podia simplesmente dizer que viera conhecer o filho que não via há quase 4 décadas. "Uma reserva?" Alexandra ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada e trocou olhares com Marcos, o segurança que já se aproximava. "Tem certeza que não se enganou de endereço? Este é o Le Grand Palais." Dona Maria sentiu o peso do olhar de desprezo, mas não recuou. "Sim, tenho certeza. Por favor, preciso entrar." "E qual seria o nome desta suposta reserva?" Alexandra sorriu com desdém, enquanto folheava o livro de reservas com evidente má vontade. "Na verdade," Dona Maria hesitou, "não tenho uma reserva. Vim para falar com Rafael Monteiro." Um riso abafado escapou dos lábios da recepcionista. Marcos, o segurança, cruzou os braços, aproximando-se com postura intimidadora. "O senhor Monteiro é o diretor deste estabelecimento e não recebe pessoas sem agendamento." Alexandra respondeu com frieza, enfatizando a palavra pessoas como se falasse de algo inferior. "Especialmente pessoas que claramente não são clientes do nosso padrão." Dona Maria sentiu o rosto queimar. Seus dedos apertaram com mais força a bolsa gasta onde guardava a foto amarelada de seu filho bebê. "Por favor, é um assunto pessoal e muito importante", insistiu ela, com a voz ligeiramente trêmula. "Senhora", interferiu Marcos, "sugiro que procure o abrigo municipal. Fica a 5 quarteirões daqui. Lá certamente poderão ajudá-la melhor." Um grupo de clientes bem vestidos que aguardava por uma mesa observava a cena, rindo discretamente. Um deles comentou em voz alta o suficiente para ser ouvido: "Agora até mendigos querem jantar no Le Grand Palais. Onde vamos parar?" As risadas se intensificaram. Uma mulher elegante com um colar de pérolas sugeriu: "Talvez ela possa nos entreter enquanto esperamos. Uma dancinha, quem sabe?" Dona Maria sentiu o peso da humilhação como nunca antes. Durante toda a sua vida, havia trabalhado honestamente como empregada doméstica, cuidado de casas alheias, criado filhos de outros enquanto seu próprio crescia longe dela. Havia sobrevivido a uma leucemia que os médicos julgaram terminal quando ela tinha apenas 27 anos, motivo pelo qual precisara entregar seu bebê para a adoção.
Mas nada doía tanto quanto os olhares e risos de escárnio daquelas pessoas que nada sabiam sobre sua história. Não sairei daqui sem falar com Rafael Monteiro, declarou, com uma determinação que surpreendeu até a ela mesma. Alexandra suspirou, impaciente. Marcos, por favor, acompanhe esta senhora até a saída. O segurança avançou um passo, mas foi interrompido por uma voz masculina vinda do topo da escada. O que está acontecendo aqui, Alexandra? Todos os olhares se voltaram para o homem de terno impecável que descia as escadas. Alto, de porte elegante e expressão séria, Rafael Monteiro tinha os mesmos olhos castanhos de Dona Maria, embora ela fosse a única a notar essa semelhança. Esta senhora, explicou Alexandra, insiste em falar com o senhor, sem agendamento. Já estávamos providenciando sua saída. Rafael avaliou a mulher simples à sua frente, sem o menor sinal de reconhecimento em seu olhar. Para ele era apenas mais uma pessoa tentando algo indevido, talvez algum pedido de emprego ou ajuda financeira. O que deseja comigo? Perguntou friamente. Dona Maria sentiu o coração acelerar. Ali estava seu filho, o bebê que segurara nos braços por apenas 3 meses. Agora um homem completo diante dela. E ele a olhava como se fosse uma estranha. Rafael, Dona Maria sussurrou, seu coração pulsando tão forte que parecia querer saltar do peito. Havia ensaiado aquele momento milhares de vezes, mas agora as palavras pareciam fugir. Eu sou... Se é dinheiro que procura, a senhora está perdendo seu tempo e o meu, interrompeu Rafael com frieza, tirando a carteira do bolso. Tome R$20 e, por favor, deixe meu estabelecimento. A humilhação queimava como brasa viva. Dona Maria olhou para a nota estendida em sua direção e sentiu as lágrimas se acumularem nos cantos dos olhos. Não era assim que havia imaginado o reencontro. Não quero seu dinheiro, disse ela, recuperando um pouco da dignidade. Quero apenas conversar. Em particular, se possível. Um murmúrio percorreu o grupo de clientes que assistia à cena como se fosse um espetáculo. Rafael pareceu irritado com a insistência da mulher e com a atenção indesejada que ela atraía. Marcos, chamou ele, acompanhe a senhora até a saída e certifique-se de que ela entenda que não deve retornar. O segurança deu um passo à frente, mas Dona Maria não se moveu. Em vez disso, abriu a bolsa surrada e retirou uma fotografia antiga, protegida por um plástico gasto pelos anos de manuseio. Por favor, sua voz tremeu. Olhe para isto antes de me mandar embora. Rafael hesitou, visivelmente incomodado com o espetáculo público que se formara. Por fim, mais para encerrar rapidamente aquela situação embaraçosa do que por real interesse, pegou a fotografia. Seus olhos se estreitaram ao observar a imagem. Uma mulher jovem, que ele não reconheceu imediatamente como sendo a mesma pessoa à sua frente, segurando um recém-nascido envolto em uma manta azul. O que é isso? O que significa? Perguntou, devolvendo a foto com impaciência. Aquele bebê é você, Rafael, respondeu Dona Maria, reunindo toda a sua coragem. E eu sou sua mãe. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Os clientes que antes riam, agora olhavam boquiabertos. Alexandra, a recepcionista, arregalou os olhos. Rafael, porém, manteve a expressão impassível, embora um músculo em sua mandíbula tivesse se contraído visivelmente. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos, declarou ele com voz gelada. A mulher que me criou, que me deu seu sobrenome e todo o seu amor. Não conheço essa pessoa da foto e certamente não conheço a senhora. Dona Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante sua longa batalha contra a leucemia, a única coisa que a mantivera viva fora a esperança de um dia rever seu filho. Nos momentos mais sombrios, quando a dor dos tratamentos parecia insuportável, era a imagem do rostinho redondo de seu bebê que lhe dava forças para continuar. Eu não morri, Rafael, disse ela com a voz embargada. Eu tive que te entregar para a adoção quando você era bebê, porque fui diagnosticada com leucemia em estágio avançado. Os médicos me deram poucos meses de vida, e eu não tinha família, nem condições de cuidar de você. Rafael apertou os lábios em uma linha fina, seu rosto uma máscara de contenção que mal disfarçava a tempestade interior que começava a se formar. Não sei quem lhe deu essas informações sobre minha vida, ou o que pretende com essa história, falou ele com voz baixa e controlada.
mas lhe peço que se retire imediatamente. Por favor, Rafael, implorou Dona Maria, resistindo quando Marcos segurou seu braço. Sei que é difícil acreditar, mas posso provar o que digo. Olhe para a manta azul na foto. Tem suas iniciais bordadas no canto. R.O. Rafael Oliveira. Esse era seu nome antes da adoção. O homem hesitou por um momento. Um lampejo de dúvida cruzou seu olhar, fazendo-o pegar a fotografia novamente. Examinou-a com mais atenção, procurando o detalhe mencionado. Qualquer pessoa poderia ter obtido essa informação, murmurou ele, mas seu tom não tinha mais a certeza anterior. Alexandra se aproximou cautelosamente. Senhor, os clientes estão esperando. Quer que eu chame a polícia? Rafael olhou ao redor, percebendo o restaurante lotado e os olhares curiosos. O que começara como um constrangimento público, agora ameaçava transformar-se em um escândalo maior. Não será necessário, respondeu, recobrando a compostura. Então, dirigiu-se a Dona Maria. Vamos conversar no meu escritório. 5 minutos, nem mais um segundo. Aquelas palavras, embora duras, foram como música para os ouvidos de Dona Maria. Um pequeno milagre depois de quase 4 décadas de espera. Seguiu Rafael escada acima, sentindo os olhares de todos os presentes queimando em suas costas. Seu vestido simples destoava grotescamente do ambiente sofisticado, mas naquele momento isso não importava. O escritório no andar superior era elegante como o resto do estabelecimento. Madeira escura, livros alinhados e uma mesa impecavelmente organizada. Rafael fechou a porta e indicou uma cadeira à sua frente, mantendo-se de pé. 5 minutos, repetiu, consultando o relógio. Dona Maria retirou da bolsa um pequeno envelope plástico com documentos cuidadosamente preservados, a certidão de nascimento original, o termo de entrega para adoção assinado no hospital e um exame de sangue recente. Tenho leucemia desde os 27 anos, começou ela com voz trêmula. Foi diagnosticada 3 meses depois do seu nascimento. Era solteira, sua avó já havia falecido e eu não tinha condições de cuidar de um bebê enquanto lutava contra uma doença que, naquela época, era praticamente uma sentença de morte. Rafael observava os documentos com expressão indecifrável, mas seus dedos inquietos revelavam sua perturbação interior. Os médicos me deram 6 meses de vida, no máximo, continuou Dona Maria. Não podia condenar você a ficar órfão tão cedo, então tomei a decisão mais difícil da minha vida. Entreguei você para a adoção, para uma família que pudesse lhe dar o amor e as oportunidades que eu jamais poderia. Pela primeira vez, Rafael deixou transparecer emoção, uma mistura de confusão, raiva e talvez bem no fundo, um lampejo de compreensão. Se isso é verdade, por que procurar-me agora? Depois de tanto tempo, contra todas as expectativas, sobrevivi. Ela respondeu, com um sorriso triste. Durante anos, fiquei tão doente que mal conseguia cuidar de mim mesma. Passei por quimioterapia, transplante de medula, recaídas. Só nos últimos 5 anos entrei em remissão completa. Pousou a mão gentilmente sobre o braço dele, em um gesto tão maternal que Rafael instintivamente não recuou. Assim que pude, comecei a procurar por você. Foi difícil, caro e demorado, mas finalmente te encontrei. Um toque na porta interrompeu o momento. Alexandra entreabriu-a hesitante. Senhor Monteiro, sua esposa acabou de chegar com sua filha. Devo dizer que o senhor está ocupado? Rafael pareceu por um momento deslocado entre 2 mundos. O conforto familiar de seu presente e o abismo revelador de um passado que acabava de descobrir. Hesitou antes de responder. Diga a elas que já vou descer. Quando Alexandra fechou a porta, o silêncio pesou entre mãe e filho. Rafael examinou novamente os documentos, detendo-se na certidão original que confirmava ser filho de Maria Oliveira. Suas mãos tremiam levemente. Sempre me disseram que minha mãe biológica havia morrido, disse finalmente. Que fora uma mulher corajosa que me amou até o fim, mas não resistiu a uma doença terminal. Dona Maria sentiu uma pontada no coração. Imagino que tenham dito isso para protegê-lo da verdade que pareceria mais dolorosa, que fui forçada a abrir mão de você. Forçada? Rafael ergueu a voz, deixando escapar a primeira expressão genuína de emoção. Ninguém é forçado a abandonar um filho. Abandono? Dona Maria respirou fundo, sentindo o peso daquela palavra. Todo dia, durante 38 anos, pensei em você.
Quando os médicos me disseram que eu não sobreviveria, minha única preocupação era garantir que você tivesse uma chance de vida feliz. Era uma mulher sozinha, sem família, trabalhando como doméstica e enfrentando uma doença terminal. Que futuro poderia te dar? Rafael virou-se de costas, dirigindo-se à janela. Olhou para a chuva que continuava a cair lá fora, como se buscasse nas gotas d'água alguma resposta para o turbilhão que sentia. Tive uma boa família, murmurou ele. Alberto e Clara Monteiro me deram tudo. Amor, educação, oportunidades. Minha mãe, Clara, faleceu quando eu tinha 6 anos. Câncer de mama. Meu pai criou-me sozinho depois disso. Dona Maria engoliu em seco, percebendo a ironia amarga do destino. Sinto muito pela sua perda. Parece que mesmo tentando protegê-lo da dor de perder uma mãe para uma doença, o destino acabou por impor-lhe esse sofrimento de qualquer forma. Rafael voltou-se para encará-la, o rosto marcado por uma mistura de emoções contraditórias. E agora? O que espera de mim? Dinheiro? Reconhecimento? Nada disso. Dona Maria balançou a cabeça. Apenas queria te conhecer, ver quem você se tornou. Talvez ter a chance de explicar por que fiz o que fiz. Nesse momento, a porta se abriu sem aviso. Uma menina de aproximadamente 8 anos irrompeu no escritório, seguida por uma mulher elegante. Papai! Exclamou Sofia, correndo para abraçar Rafael. Você não vai acreditar no que aconteceu na escola hoje. Camila, a esposa de Rafael, deteve-se ao perceber que o marido não estava sozinho. Seu olhar educado, mas interrogativo, pousou sobre Dona Maria, cuja presença simples destoava completamente do ambiente. Desculpe, não sabia que estava em reunião, disse ela, lançando um olhar intrigado para o marido. Rafael ficou visivelmente tenso. Seu mundo cuidadosamente construído e o passado que acabava de descobrir colidiram de maneira abrupta e inesperada. Já estávamos terminando, disse ele, guardando rapidamente os documentos em uma gaveta. Esta é a senhora Maria. Ela estava de saída. O tom definitivo de suas palavras foi como uma facada no coração de Dona Maria. Após quase 4 décadas de espera, tudo terminaria assim, em minutos, com um "estava de saída"? Na verdade, Camila interrompeu com gentileza na voz. Por que não convida sua amiga para jantar conosco? Acabamos de chegar e Sofia está faminta. Rafael lançou um olhar de pânico para a esposa, enquanto Sofia observava a Dona Maria com a curiosidade genuína das crianças. Quem é você, senhora? Perguntou a menina, aproximando-se sem o menor traço do preconceito que os adultos haviam demonstrado lá embaixo. Dona Maria sentiu o coração apertar diante daqueles olhos infantis que a fitavam com inocência. Os mesmos olhos castanhos de Rafael, os mesmos que ela própria possuía. Ali estava sua neta, uma criança que jamais imaginara conhecer. Eu sou apenas uma velha amiga da família, respondeu com voz suave, incapaz de proferir a mentira completa, mas também sem coragem de revelar a verdade naquele momento delicado. Rafael interveio rapidamente. Sofia, por que não vai com sua mãe escolher nossa mesa? Eu vou acompanhar a senhora Maria até a saída e já me junto a vocês. Mas papai, começou Sofia. Sem discussão, querida, interrompeu ele com firmeza. Camila, percebendo a tensão no ar, tomou a filha pela mão. Vamos, Sofia. Seu pai logo estará conosco. Antes de sair, lançou um olhar intrigado para o marido e um sorriso educado para Dona Maria. Foi um prazer conhecê-la, senhora. Quando a porta se fechou, Rafael voltou-se para Dona Maria com expressão endurecida. Acho melhor irmos por aqui, disse ele, indicando uma porta lateral. Evitaremos o salão principal. Dona Maria assentiu, sentindo o peso do fracasso. 38 anos sonhando com aquele momento, imaginando lágrimas, abraços, reconciliação. A realidade era fria e cortante como a chuva que continuava a cair lá fora. Em silêncio, seguiram por um corredor de serviço até uma saída discreta. A chuva havia piorado, formando uma cortina d'água que tornava a noite ainda mais escura. Rafael permaneceu sob a proteção do pequeno toldo, mantendo distância de Dona Maria, que já sentia os primeiros pingos molharem seu vestido gasto. Não sei se devo acreditar em sua história, disse ele finalmente. Mesmo que seja verdade, o que muda agora? Somos 2 estranhos. Tenho minha vida, minha família.
Dona Maria enxugou uma lágrima que se misturava às gotas de chuva em seu rosto. Entendo, respondeu com dignidade, apesar da dor que lhe rasgava o peito. Não vim para perturbar sua vida, Rafael. Só precisava que você soubesse a verdade, que eu nunca quis abandoná-lo, que cada dia longe de você foi uma tortura, que sobrevivi à leucemia pensando no dia em que poderia ao menos ver o homem que meu filho se tornou. Tirou da bolsa um pequeno cartão com seu endereço e telefone, estendendo-o para Rafael. Se um dia quiser saber mais sobre seu passado, sobre quem você era antes dos Monteiro, estarei esperando. Rafael hesitou, mas acabou pegando o cartão, guardando-o no bolso do paletó sem olhá-lo. Preciso voltar. Minha família está esperando, disse ele, a voz ligeiramente embargada, traindo a emoção que tentava esconder. Claro, concordou Dona Maria, forçando um sorriso triste. Sua filha é linda. Tem seus olhos. Os meus olhos. Um relâmpago iluminou momentaneamente o céu, revelando o rosto envelhecido mais digno de Dona Maria. Por um instante fugaz, Rafael viu nela traços que reconhecia em si mesmo quando se olhava no espelho. O formato do queixo, as sobrancelhas, os olhos. A semelhança que antes não notara agora parecia óbvia. Adeus, Rafael. Sou grata por estes minutos que me concedeu. Foram mais do que esperei durante muito tempo. Ela deu as costas e caminhou para a chuva, sem guarda-chuva, sem proteção. Sua figura pequena e frágil logo seria engolida pela escuridão da noite e pela cortina de água. Rafael permaneceu imóvel, observando-a se afastar. Um turbilhão de emoções contraditórias, raiva, confusão, culpa, curiosidade, se debatiam em seu interior. A imagem daquela mulher simples enfrentando a tempestade parecia uma cruel metáfora para a vida que ela descrevera, sozinha, lutando contra forças muito maiores que ela. Espere. A palavra escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Dona Maria parou, virando-se lentamente sob a chuva impiedosa que já encharcara completamente seu vestido florido. Os olhos vermelhos das lágrimas contidas fixaram-se no filho que, relutante, dava um passo em sua direção. Não pode ir embora assim, disse Rafael, sua voz traindo a batalha interna que travava. Está chovendo muito. Deixe-me chamar um táxi para a senhora. Não se preocupe comigo, respondeu ela com dignidade. Já enfrentei tempestades piores. Rafael olhou para aquela mulher, sua mãe biológica, e algo nele se quebrou. Talvez tenha sido a maneira como ela se portava com dignidade, mesmo após toda a humilhação. Ou talvez o fato de que, apesar de tudo, ela não demonstrava qualquer ressentimento ou amargura. Venha, ele disse, pegando-a gentilmente pelo braço e guiando-a de volta para dentro. Vamos nos sentar e conversar mais um pouco. Em vez de levá-la de volta ao escritório, Rafael conduziu Dona Maria por um corredor privativo até uma pequena sala de refeições reservada, onde funcionários de alto escalão do restaurante ocasionalmente faziam suas refeições. Fique aqui. Vou buscar uma toalha para a senhora se secar e algo quente para beber. Quando Rafael retornou, minutos depois, trazia não apenas toalhas e um chá quente, mas também Camila e Sofia. Sua esposa o havia abordado no caminho, percebendo que algo significativo estava acontecendo. Rafael me contou quem a senhora é, disse Camila, depois que a porta se fechou. Sua voz era gentil, sem julgamento. Dona Maria olhou para Rafael surpresa. Ele assentiu levemente, confirmando que havia revelado a verdade à esposa. Sofia. Rafael se dirigiu à filha. Esta senhora, ela é sua avó. Os olhos da menina se arregalaram de curiosidade. Como a vovó Clara que está no céu? De certa forma, respondeu Rafael, escolhendo as palavras com cuidado. Ela é minha mãe biológica, a mulher que me deu à luz. Sofia, com a inocência das crianças, não hesitou. Aproximou-se de Dona Maria e tocou sua mão enrugada. Então você é minha vovó também? Por que nunca veio nos visitar antes? A pergunta simples fez os olhos de Dona Maria se encherem novamente de lágrimas. Eu estava doente por muito tempo, querida. E depois, não sabia onde seu pai estava. Camila sentou-se ao lado do marido, segurando sua mão em apoio silencioso. O gesto não passou despercebido por Dona Maria, que viu nela a força que Rafael precisaria nos dias que viriam.
Tenho muitas perguntas, disse Rafael finalmente. Sobre meu nascimento, sobre meu pai biológico, sobre... E eu tenho todas as respostas que puder dar, respondeu Dona Maria. Guardei cada lembrança, cada detalhe, como um tesouro todos esses anos. Sofia, que observava atentamente, fez uma pergunta inesperada. Vovó, você sabe fazer bolo de chocolate? A vovó Clara fazia, mas o papai disse que a receita dela se perdeu. Dona Maria sorriu entre lágrimas. Sei fazer um bolo de chocolate que era o favorito do seu pai quando ele era bebê. Ele não se lembra, claro, mas nos 3 meses que passamos juntos, era o cheiro que o acalmava quando chorava. Algo naquela memória simples pareceu tocar Rafael profundamente. A ideia de que existiam partes dele, partes de sua própria história, que desconhecia completamente. A compreensão de que sua identidade era, de certa forma, incompleta sem esse capítulo do passado. Por que não vem jantar em nossa casa no domingo? Sugeriu Camila repentinamente. Poderíamos conversar com mais calma, e talvez a senhora pudesse nos ensinar essa receita. Rafael olhou para a esposa com gratidão, antes de voltar-se para Dona Maria. Se a senhora quiser, claro, acrescentou ele, ainda hesitante, mas visivelmente mais aberto à ideia de conhecer aquela mulher que o havia trazido ao mundo. Uma semana depois, Dona Maria olhava admirada para o pequeno apartamento onde Rafael a havia instalado. É temporário, explicara ele, até encontrarmos algo mais adequado. Mas é perto da nossa casa. Assim Sofia pode visitá-la sempre que quiser. Naquela tarde, enquanto ensinava a neta a fazer o bolo de chocolate que havia sido parte da sua breve história com Rafael, Dona Maria entendeu que algumas esperas, por mais longas e dolorosas que sejam, valem cada segundo de sofrimento. A dignidade que mantivera durante todos aqueles anos de solidão e doença, finalmente encontrava sua recompensa no sorriso da neta e no olhar, agora afetuoso, do filho que reencontrara. E você, seria capaz de perdoar ou compreender alguém que esteve ausente por tanto tempo em sua vida, mesmo quando as razões foram além do controle dessa pessoa? Se você esteve junto comigo até aqui, comente a palavra perdão para mostrar que assistiu até o final. E se gostou desta história emocionante, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história de vida incrível. Obrigado pela companhia e pelo café. Até a próxima história que vai tocar seu coração.